Somos muito tolos, perdemos muito tempo. Uma frase clichê, perder tempo, mas o que representa o tempo? Às vezes não pensamos sobre essa definição de o que é tempo, porque estamos sempre conectados em tempos. Estamos sempre conectados em coisas que temos que fazer no tempo que temos em nossa rotina, em nossa vida diária. E aí perdemos muito tempo. Mas em que perdemos tempo? Você já pensou que temos 24 horas por dia e que muitas vezes esse período de 24 horas não é suficiente para realizarmos todas as coisas que queremos fazer? E que muitas vezes nos dedicamos a coisas que o que fazem é nos levar a perder tempo? E quando nos despertamos, o dia já acabou e o nosso tempo já se foi. Então a pergunta é: em que nós perdemos o nosso tempo? Em que você perde o seu tempo? Em que você dedica o seu tempo? O que tem valor para você? Já pensou nisso? Muitas vezes nós nem avaliamos as coisas que nós fazemos. Simplesmente fazemos, mas todas as coisas que nós fazemos, ela tem um valor para nós? Nós simplesmente passamos o tempo? Ou nos dedicamos a coisas que vão nos agregar valores e importância no nosso tempo? Ao homem, isso já dizia um poeta, ao homem não foi dado o luxo de perder tempo, porque quando eu acabo de falar, já é passado. Esse tempo não volta nunca mais. As pessoas vivem hoje em dia, de uma forma geral, vivemos hoje em dia buscando tirar proveito das coisas. Não adianta negar. Geralmente buscamos em que aquilo que nós estamos fazendo pode nos recompensar. Muitos vivem o seu tempo para acumular bens e para guardar dinheiro. O dinheiro é uma coisa extremamente necessária na nossa vida diária. Mas o que ocorre é que muitas vezes esse dinheiro ele cresce. Não o dinheiro, mas o desejo de obtê-lo, e acaba tomando toda a nossa vida, e vivemos para buscar dinheiro. E o que ocorre é que muitas vezes essa busca pelo dinheiro nem sempre é a melhor busca, nem sempre é a melhor forma, e muitas vezes buscamos mais do que precisamos. Então, é comum encontrarmos pessoas onde 24 horas é um tempo que não é suficiente. Aí é a hora de pensar, então, o que estamos fazendo da nossa vida? O tempo, o dinheiro, as coisas que nós fazemos. Todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por problemas. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha problema. Todos nós passamos por problemas, por dificuldades. E não há ninguém nesse mundo que não tenha problemas. Pare um pouco e pense em todos os seus amigos, ou em todos os seus inimigos. Pense em todas as pessoas que você conhece
E pessoas que você não conhece. Pare um pouco e pense em todas as pessoas que você vê. Todas elas, sem exceção, estão passando pelos seus problemas. Cada um tem o seu problema. Então, muitas vezes erramos quando nos sentimos exclusivos e pensamos que os únicos que têm problema no mundo somos nós. E esquecemos que cada um tem os seus demônios, as suas fraquezas. Não existe ninguém no mundo que não tenha fraquezas, que não tenha que lutar, que não tenha que confrontar os seus demônios. E são variados, e são muitos, e nem sempre conseguem. Temos muitas vezes que travar uma luta constante para superar essas debilidades, essas fraquezas, esse espinho na carne, como dizia um apóstolo bíblico. E isso fazemos todos os dias. Então, o maior erro que nós cometemos é quando nós pensamos que o nosso problema é único, que só nós estamos passando, somente nós mesmos, estamos passando por problemas, que o mundo está perfeito. Isso acontece muito quando nos deparamos com as redes sociais. Muitas vezes estamos sujeitos a aumentar, a superdimensionar os nossos problemas, especialmente quando nos entregamos às redes sociais e passamos a comparar o que passa com os outros, o que estamos passando, com o que está passando o outro. E aí temos essa tendência de ampliar nossos próprios problemas, quando muitas vezes nossos problemas são normais, são talvez bem menores do que problemas que outras pessoas estão passando. Só que quando nós os comparamos com os outros, temos aquela tendência de sempre comparar os nossos problemas com aquelas pessoas que aparentemente estão vivendo uma vida de maravilha. E aí pensamos que somos os maiores problemáticos do mundo. Isso ocorre com muita frequência quando somos adolescentes. Na idade entre 15 a 17, 18 anos, temos essa tendência de comparar o que estamos passando com o que está passando o outro. E pensamos, poxa, aquela pessoa está tão bem, está no mar de rosas, está uma maravilha, enquanto eu estou aqui num mar cinza de desgraças, de solidão, porque a minha vida é tão péssima, tão ruim. E acabamos superdimensionando as coisas que estão passando conosco em relação ao que está passando com o outro. Isso é uma tendência que temos. E muitas vezes é comum, quando passamos por isso, quando nos sentimos então pequenos e bem pequenos em relação ao que está passando com o outro, então é quando nós muitas vezes caímos numa depressão. Os profissionais de saúde, hoje você acompanha no dia a dia, e eles falam muito de neuroses, de psicoses, de predisposições genéticas, de defeitos nos cromossomos, de bipolaridade, de paranoia, de esquizofrenia, mas por pior que sejam suas explicações, essas sensações, elas fazem parte da vida real. E pode ter certeza, elas não são piores do que um câncer, do que uma pneumonia ou uma luta que travamos com qualquer outra doença ou tumor maligno que tenhamos. Mas quando passa qualquer uma dessas sensações, desses sentimentos, dessas doenças, então pensamos que nós somos os mais prejudicados, somos os mais infelizes,
somos aqueles que mais sofremos no mundo, que o mundo está perfeito, mas eu estou acabado. Então essa sensação que a gente tem, que nós temos às vezes, de estar bem baixo, bem diminuído em relação aos outros, e começamos a não entender o que está passando com a nossa vida. Então nós desconhecemos a nossa vida e aí caímos na depressão. Quando começamos a nos sentir diminuídos em relação ao outro e começamos a tirar de nós mesmos a importância que nós temos no mundo, e aí caímos numa depressão. Muitas vezes isso acontece porque buscamos a perfeição. Temos uma fissura, temos uma mania de querer ser perfeito nas coisas que fazemos. E aí está o grande erro da vida. Porque a perfeição, ela é fim, ela não é meio. Nós vamos errar 1, 2, 3, 4, a vida. E são esses erros que vão fazendo com que a gente aprenda a busca da perfeição. Então a perfeição é um fim, nós não vamos consegui-la em meio. Essa vida não é um momento de perfeição, a perfeição virá no final dela e não durante ela. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que conseguiu perfeição nessa vida.